Olá, que bom que você chegou até aqui. Que bom que você tem acompanhado todos os vídeos. O que conversaremos hoje é a conclusão de tudo que vimos até aqui. Por isso você precisa ter acompanhado todos os outros anteriores. Caso não tenha feito isso, sugiro que você volte, procure, a fim de compreender também. Mas gostaria de fazer um breve resumo só para refrescar nossa mente. Nós vimos que Deus criou o mundo. Que o mundo, em um momento, com a desobediência de Adão e Eva, saiu do plano original de Deus. E nós vimos que Deus elaborou outro plano para salvar o mundo, resgatar ele e dar-lhe novamente a oportunidade de estar de acordo com o seu plano original. E para avançarmos ainda mais no estudo hoje, vamos fazer uma oração para que Deus nos ajude. Feche seus olhos. Senhor Deus do Universo, nosso Deus, nosso Pai, obrigada porque o Senhor tem nos ajudado a compreender muita coisa e nós queremos continuar compreendendo. Ensina-nos mais um pouco hoje, Pai, através do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. Você lembra por que é que começamos a ver todos esses assuntos? Porque queremos entender a primeira mensagem que Deus deixou para aqueles que viverão perto da volta dele, ou seja, eu e você, porque Jesus já está muito perto de voltar. Essas mensagens estão lá em Apocalipse capítulo 14 e são conhecidos também como 3 mensagens angélicas. Eu quero relembrar com você a mensagem que estamos tentando entender. A primeira mensagem angélica. Apocalipse capítulo 14, versículo 6 diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Esse texto por si só já traz um grande impacto sobre nós. Mas além do impacto inicial, nós estávamos procurando entendê-lo a fundo e fizemos 2 perguntas básicas que temos procurado responder desde então. As perguntas eram: por que há um julgamento? Por que temos que dar glória a Deus? Vamos começar pela última. Ora, deve-se dar glória a Deus porque Ele nos criou. Depois, quando só tínhamos a morte como perspectiva, Ele nos salvou. E agora, por que há um julgamento? Justamente porque Deus criou o mundo com um propósito, mas Ele saiu desse propósito. Apesar disso, Deus dá-lhe a oportunidade de voltar a viver aquilo que Ele tinha pensado, viver em harmonia com Ele. E agora o julgamento existe para verificar quem aceitou ou quem não aceitou a salvação, que era de graça, porque Jesus estendeu a salvação a todos os seres humanos quando morreu na cruz. Então, a primeira mensagem de Deus à humanidade pode-se dizer que Deus está querendo nos lembrar que a hora do seu juízo está chegando e que, mais do que nunca, é tempo de reverenciá-lo. Bom, o assunto de juízo não é um assunto que as pessoas gostem muito de conversar. Na verdade, várias pessoas fogem desse assunto, mas é importante que você compreenda ele também. E ao falar sobre juízo, eu me lembro da história real. A arqueologia, inclusive, dá provas disso, que está registrada na Bíblia lá em Daniel capítulo 5. A história da escritura na parede. Já ouviu ela? Eu sugiro a você que confira essa história em um outro momento, com tempo e com calma. Entretanto, agora gostaria de resumi-la para você. O texto começa falando de Belsazar, que é o neto de Nabucodonosor. Nabucodonosor, por sua vez, foi o homem que consolidou e construiu, vamos dizer assim, o Império Babilônico. Um império muito rico e poderoso no passado, inclusive que conquistou o povo de Israel, o povo de Deus. Nabucodonosor alcançou tanto poder porque Deus havia permitido isso. E Nabucodonosor, embora no início fosse orgulhoso, depois, ao final da vida, entendeu isso de fato. Seu neto, Belsazar, herdou todo o reino, mas não herdou aquele conhecimento de Deus. Ele não era um sábio administrador e era muito orgulhoso também. Percebe-se isso quando ele escolhe dar um banquete para 1000 pessoas em um momento de tensão política. E no decorrer da festa ele teve a ousadia de mandar que se trouxessem os utensílios do templo de Deus que estavam em Jerusalém para o meio de sua celebração, a fim de que ele e os outros bebessem vinho nelas. E não se preocupou nem um pouco com o fato de estar profanando esses utensílios. E nisso que a festa se seguia, bom, aconteceu algo que ele não esperava.
Em um instante, uma mão invisível começa a escrever na parede. Aquilo causou pavor, espanto, tumulto, alvoroço. Tudo o que o rei queria era entender o que seria aquilo, e manda trazer então todos os sábios do reino. Mas os sábios não podiam ler nem entender o que estava escrito ali. A rainha mãe se lembra então de que havia um homem chamado Daniel no reino, que no passado havia ajudado o rei Nabucodonosor a decifrar algumas questões muito difíceis. Daniel, agora idoso, é trazido à presença de Belsazar. E Belsazar oferece-lhe ouro, prata, riquezas, muitas honrarias a fim de convencê-lo a cooperar com ele. Aquilo não teve o mínimo efeito sobre Daniel, mas ele se compadeceu do rei e decidiu ajudá-lo. Ele tentou mostrar para o rei que era Deus que estava avisando ele várias e várias vezes sobre seu modo de agir e o fim que aquilo levaria. E depois disso, Daniel interpretou o que estava escrito. Versículo 25. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel, parsim. E essa é a interpretação daquilo. Mene. Daniel começa então a decifrar aquela mensagem. Mene. Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel. Pesado foste na balança e achado em falta. Pérez. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Em seguida, Daniel disse ao rei que aquilo ali representava o juízo de Deus na vida daquele rei, e que naquele mesmo dia ele seria morto. Naquela mesma noite, Belsazar foi morto, e Dario o Medo começou a reinar, exatamente como Daniel tinha dito. Você pode se perguntar o que isso tem a ver com o juízo de Deus que vai vir sobre a terra. Veja, a Bíblia descrevendo como estarão as pessoas quando esse juízo chegar, fala o seguinte: comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento. As pessoas estavam entretidas em seus próprios afazeres, coisas do dia a dia, questões temporais, exatamente como Belsazar estava naquele dia. Entretanto, entre o juízo de Deus que houve aquele dia e o juízo que está descrito em Apocalipse 14:7, há uma diferença. Agora todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Isso é confirmado em 2 Coríntios 5:10. Portanto, agora todos serão julgados. Ninguém ficará de fora. Haverá uma sentença para cada pessoa. Por isso é importante entendermos sobre o julgamento. E veja o que a Bíblia nos explica. Lá em João 5:22, aprendemos que Jesus é quem faz esse julgamento. Ele é responsável pelo veredito final. Em todo julgamento precisa haver uma lei. E Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 8, vem falando para nós qual será a lei do julgamento de Deus. Ali menciona a lei régia, que também pode ser conhecida como a lei da liberdade ou os 10 mandamentos de Deus. Agora queria que você abrisse a Bíblia em Apocalipse 20:12. Ali compreendemos outra coisa importante, muito importante sobre o juízo de Deus. Veja o que está escrito. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Você sabia que no céu existem livros? Sim. Inclusive agora no céu está sendo escrito um livro chamado Lauriélia de Víncula. Exatamente o livro da minha vida. A melhor biografia que pode existir acerca de mim é escrita todos os dias um pedacinho no céu, de acordo com aquilo que eu vivo. E uma biografia da sua vida também está sendo expressa lá. Assim como já existe uma biografia de todas as pessoas que já viveram nessa terra. Com base no que foi escrito nessas biografias, nesses livros, é que será feito o juízo. Deus vai olhar ali para os registros correspondentes a cada ser humano e depois determinará se ele está salvo ou perdido. Então, o juízo de Deus não é uma sentença arbitrária que receberemos, mas sim uma resposta, um resultado, uma consequência daquilo que nós fizemos, das nossas próprias escolhas. Você hoje está escrevendo a sua própria sentença, pela maneira como vive, pela maneira como escolhe, pela maneira como se conduz. Depois Jesus irá tão somente confirmar aquele caminho que você já tem traçado para si, que já tem estabelecido. E tem um texto bíblico que ilustra isso muito bem. Romanos capítulo 2, versículos 5 e 6. Escute.
Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira, da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um, segundo o seu procedimento. Não é exatamente aquilo que conversamos? É desse jeito que acontecerá. E pode ser que nesse momento você comece a pensar na quantidade de coisas erradas que já fez. E já comece a se preocupar e desistir e achar que está perdido mesmo, que não tem mais esperança. Mas Romanos também nos traz uma esperança. Dessa vez do capítulo 8, versículo 1. Fala o seguinte: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A Bíblia nos ensina que Jesus, além de juiz, ele também é advogado, e é advogado de defesa, que aqueles que aceitam o sacrifício dele na cruz, bom, esses serão defendidos por ele lá no céu. E pense você, será que Jesus é um bom ou um ruim advogado? Com certeza ele é o melhor que existe. Então, meu amigo, já fique claro e ciente de que nossa única esperança no julgamento de Deus é aceitarmos a Jesus. Lembra que é Ele que nos dá a vida eterna? Exatamente, porque é Ele que nos defende no céu. Bom, agora voltemos a pensar um pouco em Belsazar. Talvez se ele soubesse que aquele era o dia de juízo para ele, talvez não tivesse mandado trazer os utensílios santos de Deus. Talvez ele não estivesse fazendo aquela festa. Talvez não estivesse no lugar onde estava, não estivesse comendo o que estava comendo, não estivesse ouvindo o que estava ouvindo, participando de toda aquela festa pagã. Mas ele não sabia que era dia de juízo e foi pego de surpresa. Sabe que para muitas pessoas o dia de juízo também virá de surpresa? Mas você pode saber onde estará no dia de juízo. Você gostaria de saber onde vai estar, o que estará fazendo no dia de juízo? A resposta é muito simples. Basta você pensar, aonde está hoje? O que está fazendo hoje? É exatamente isso que você estará fazendo no dia de juízo. Se hoje você tem procurado estabelecer um relacionamento com Deus, no dia de juízo, você terá Jesus como seu advogado. Se você hoje pede que Jesus seja teu advogado, no dia de juízo será assim também. Mas se hoje você rejeita Deus, fala que não tem interesse nele, deixa os assuntos espirituais de lado, no dia do juízo, você estará assim também. É hoje que eu e você temos a possibilidade de pensar, revisar e modelar a nossa postura naquele dia. Lá será apenas uma consequência do que temos feito já. E olha, observe, para Belsazar não houve outra chance. E no grande dia de juízo de Deus também não haverá. Deus nos dá a chance hoje de refletirmos e mudarmos, porque ainda temos um advogado no céu. E isso me mostra muito a misericórdia de Deus, em nos advertir, nos ensinar, nos corrigir agora. Agora preciso lhe perguntar, você gostaria de aproveitar essa oportunidade? Quer dizer para Deus, Deus me ajuda, porque eu quero estar pronto e quero ser aprovado no teu juízo. Se você quer, eu gostaria de fazer uma oração com você. Feche seus olhos. Senhor Deus, o assunto do juízo é muito sério. Talvez não pensemos nele com a frequência que deveríamos. Mas, Pai, nós queremos estar prontos. Por favor, continua nos ensinando. Continua trabalhando no nosso coração. Que Jesus seja o nosso advogado. Em nome de Jesus. Amém.